Olá, estamos de volta para fazer a conversa sobre o papel desempenhado pelos blocos econômicos para a ampliação do comércio internacional. E como a gente tem feito até aqui, nós vamos usar os nossos slides para direcionarem a nossa conversa. Isso aqui tudo já foi apresentado para você, já apresentamos o conceito de globalização, já apresentamos o processo de construção desse mundo global, mostramos como é que se deu a ampliação do comércio internacional durante esse processo de construção do mundo global, e nós terminamos a aula anterior discutindo exatamente isso aqui. Eu disse a você que o desenvolvimento do capitalismo foi marcado pela ampliação da produção da riqueza, e você já sabe o que é riqueza, é o produto que tem origem na natureza, que tem origem no trabalho realizado pelo ser humano, o produto agrícola, o produto pecuário e a atividade industrial. Esse conjunto de produtos circula na forma daquilo que nós chamamos de atividade comercial. Deixa eu aqui anotar o nosso tempo para a gente não fazer uma conversa muito longa. Longa é sempre, né? Mas a gente vai tentar fazer dentro de um tempo que seja compatível com a paciência de vocês ou com a sua paciência, e eu espero que você tenha paciência para seguir aprendendo. Então, eu disse isso a você, que houve no capitalismo, durante o desenvolvimento desse modo de pensar humano, houve a ampliação da produção, da riqueza. E houve a ampliação da circulação da riqueza, houve a ampliação da atividade comercial. Disse que o comércio se fortaleceu dentro de cada país, que é o que eu chamo de comércio, fortalecimento do comércio doméstico, e houve a ampliação do comércio entre países. Essa ampliação do comércio entre países foi favorecida ou foi impulsionada pela criação do GATT. Lembra, né? Do GATT, que são as iniciais dos nomes aqui em inglês, que traduzidos para português significam Acordo Geral de Tarifas e Comércio. A criação do GATT foi fundamental para que houvesse a ampliação da atividade comercial entre países. Aqui nós já vamos mostrar a importância do GATT, ou do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, para a criação de blocos econômicos. Lembre que na primeira parte da minha conversa, eu me propus a, nesse segundo momento, nessa segunda parte da conversa, mostrar o conceito de bloco econômico, mostrar o processo de construção de um bloco econômico e mostrar a importância que os blocos econômicos assumiram para o fortalecimento do comércio internacional. Nós assumimos esse compromisso. Eu já começo aqui mostrando, eu já começo a conversa dessa nossa segunda parte, desse nosso segundo tempo, mostrando a importância da expansão, ou mostrando a expansão comercial como produto de acordo comercial entre países. Esse acordo comercial entre países é o passo inicial dado para a formação de bloco econômico. O que é o bloco econômico, então? O bloco econômico é uma aliança que se faz entre, no mínimo, 3 países. Aliança comercial, que eu vou esclarecer para você daqui a pouquinho. Primeiro isso, bloco econômico é o produto da reunião de, no mínimo, 3 países. Você tem, por exemplo, hoje um bloco chamado NAFTA, que reúne os 3 países da América do Norte, os Estados Unidos, o Canadá e o México. Você tem países como a União Europeia, que hoje reúne 28 países. Quando o acordo comercial é feito envolvendo apenas 2 países, aí você não pode entender como um bloco econômico. Você tem o que se chama de acordo bilateral, ou seja, o acordo entre 2 países, bilateral de 2 lados. Um país estabelece negociações, estabelece regras para fazer comércio com outro país.
é o que você chama de acordo bilateral. Claro que a criação do GATT, ou do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, também favoreceu a construção de acordos bilaterais, acordos comerciais bilaterais. Mas aqui a gente vai destacar a importância do GATT, ou do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, para a construção de blocos econômicos. E você já sabe o que é bloco econômico. A aliança entre, no mínimo, 3 países, que definem, que estabelecem regras para que haja, no interior desse bloco, no interior desse conjunto de países, para que haja o aumento, para que haja a ampliação, para que haja o fortalecimento da atividade comercial. A primeira etapa, ou dizendo de um outro jeito, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio define ou determina que, para que o comércio seja ampliado entre países, o primeiro passo que tem que ser dado é a redução de tarifas alfandegárias, ou a eliminação de tarifas alfandegárias. Claro que isso pode ser feito de forma progressiva. Lembre que tarifa alfandegária é o imposto que o produto de um país paga para entrar no outro país. Todo produto que sai de um país para entrar no outro país tem de pagar imposto, desde que não haja acordo entre os países. O GATT, ou Acordo Geral de Tarifas e Comércio, orienta exatamente isso, orienta que países que queiram ampliar comércio entre eles, ou entre si, precisam começar reduzindo imposto. Você deve saber que a cobrança do imposto deixa o produto mais caro. Se o imposto é mais alto, o produto chega no mercado de destino com um preço maior. Se o imposto ou se a tarifa alfandegária é menor, o produto chega no seu destino com um preço menor. Se a tarifa é eliminada, o produto chega por um preço bem mais conveniente, chega por um preço bem mais adequado para que as vendas sejam ampliadas, para que as vendas sejam aumentadas. Guarde isso, esse é o segredo. O comércio planetário ou o comércio entre países só sofre aumento, ou sofre aumento principalmente quando os países fazem acordo, e o primeiro passo do acordo é esse: reduzir imposto ou eliminar imposto, para que a mercadoria chegue no país de destino por um preço bem mais adequado, por um preço bem mais viável, para que haja a ampliação, para que haja realmente a expansão das vendas. O GATT nasceu, o GATT, não esqueça, é a entidade que estimula que os países façam comércio com tarifa reduzida, com imposto reduzido ou com imposto eliminado. O GATT foi criado em 47 e apenas 23 países faziam parte dessa entidade, os países desenvolvidos. Ao longo do tempo, depois de muitas negociações, houve a mudança do nome da entidade. Em 95, 1º de janeiro de 1995, o GATT passou a se chamar Organização Mundial do Comércio. O GATT, portanto, o nome GATT foi substituído pelo nome OMC, Organização Mundial do Comércio. Os países membros são os mesmos lá da origem, os mesmos 23, sendo que ao longo do tempo houve a ampliação, houve a entrada de mais países nessa entidade. E ela hoje é formada por 156 países. A Organização Mundial do Comércio, portanto, o mundo hoje reúne mais de 213 países, e a OMC, a Organização Mundial do Comércio, é formada por 156 países. E esses países fazem acordo comercial entre eles, ou fazem acordo bilateral, que você já sabe o que é, quando 2 países definem regras para que o comércio entre eles seja ampliado, seja fortalecido, ou há a construção de bloco econômico, que você também já sabe o que é. Está aqui então, ó, isso eu já disse a você, o bloco econômico, os blocos econômicos, ou o comércio mundial, melhor dizer assim. O comércio mundial tem sido aumentado
espontaneamente, porque é da lógica do capitalismo que a produção seja aumentada e a circulação desses produtos ou o comércio também seja ampliado, mas a gente precisa destacar o papel assumido pelo GATT, atual OMC, para ampliação dessas trocas internacionais, do comércio internacional. Isso porque muitos países definem produtos, e aqui eu chamo a atenção para o seguinte: não é que todas as mercadorias circulem sem pagar imposto entre países do mundo, não é isso também que acontece, tá? Quando existe, por exemplo, acordo bilateral entre dois países, os governos daqueles dois países vão definir quais são os produtos que podem circular, ou com imposto baixo, ou sem que haja a cobrança de imposto. E claro que, para que isso aconteça, para que o acordo seja confirmado, é necessária muita paciência e é necessária muita negociação. Porque dentro de uma relação comercial, cada país quer ter vantagem, cada país quer que haja principalmente a ampliação da venda do produto que ele produz. Por isso há muita disputa, por isso há muita divergência, por isso é necessária muita paciência para que haja a construção e para que haja a existência, para que se forme uma aliança econômica ou um acordo econômico bilateral. Da mesma forma, quando há a construção de um acordo envolvendo muitos países, que é o que se chama de acordo multilateral, é quando você tem no mínimo 3 países. Acordo econômico ou acordo comercial bilateral, quando 2 países fazem um acordo. Acordo comercial multilateral, quando muitos países se aliam, quando muitos países fazem um acordo para que entre eles haja a ampliação do comércio baseada, repito, ou na redução ou na eliminação das tarifas alfandegárias. Mas, de novo, para isso é necessária muita paciência e é necessário muito tempo para que a aliança econômica esteja completamente formada. Dito isso, eu quero aqui fazer uma apresentação rápida, e a minha conversa aí parece que vai ter um corte, né? Mas é para você entender o que eu vou dizer logo à frente. Em 1991, surge a chamada Nova Ordem Geopolítica Internacional. Geopolítica significa relação de poder, um país querendo exercer influência sobre outro ou sobre outros. De 1947 até 1991, havia uma ordem geopolítica mundial que ficou conhecida como a velha ordem geopolítica mundial. Foi a época da bipolaridade, a época em que 2 países monopolizavam a força. De um lado você tinha os Estados Unidos, do outro você tinha a União Soviética. Foi a chamada época da Guerra Fria. Posso até dizer que a velha ordem geopolítica internacional foi a ordem da Guerra Fria, a ordem da bipolaridade e a ordem do conflito leste-oeste. São 4 termos que expressam o mesmo momento da história. As disputas ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética. É a chamada época da Guerra Fria. E repito, que começa em 1947, com a divisão da Alemanha, em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, e termina em 1991, com a desintegração da União Soviética e o desaparecimento quase que completo do socialismo. A Guerra Fria, não esqueça, foi esse conflito de ideologias, o socialismo de um lado e o capitalismo do outro. O socialismo defendido pela União Soviética e o capitalismo defendido pelos Estados Unidos da América. 91 é o ano que marca a desintegração da União Soviética e o desaparecimento quase que completo do socialismo. Entre 1947 e 1991, existiam 2 grupos de países no mundo. De um lado, você tinha os países capitalistas, que sempre representaram a grande parte dos países do mundo, e de outro lado, você tinha o conjunto de países socialistas. Durante esse período, cerca de 1/3 dos países do mundo adotaram o socialismo.
E o socialismo, para você que esqueceu, é um modelo econômico, é um modo de viver completamente diferente do capitalismo. O socialismo defende ou se baseia na propriedade estatal dos meios de produção. Tudo pertence ao Estado. E aí você compreenda, para simplificar a nossa conversa, entenda Estado como governo. Em país socialista, tudo pertence ao governo, os meios de produção, a terra e a indústria. Não esqueça que esses são os meios de produção. E no capitalismo, eu já disse a você que é a propriedade privada que domina a forma de as pessoas com que as pessoas se relacionam. O socialismo, portanto, está baseado na propriedade estatal dos meios de produção. Os meios de produção, portanto, pertencem ao governo. E no capitalismo, a propriedade é privada, ou seja, as propriedades têm donos, ou dono individual ou donos associados, que são as parcerias que se faz, que são as parcerias que se constroem, que são as sociedades que são firmadas dentro do capitalismo. São modelos econômicos, portanto, completamente distintos. O socialismo praticamente sumiu, porque depois de 91, somente Cuba, China e Coreia do Norte seguiram adotando o socialismo, com algumas particularidades. Um socialismo também, de certa forma, distinto daquele que dominou até 1991. Para encurtar a conversa, o que eu quero dizer a você é que de 91 para cá, de 1991 para cá, o mundo é formado quase que exclusivamente por países capitalistas. E lembre-se que nós dissemos que a globalização é o estágio mais avançado do capitalismo. Dizendo de outra forma, essa nova ordem mundial é marcada pela hegemonia. Essa nova ordem mundial é marcada pela supremacia do capitalismo. O fim do socialismo, na verdade, representou o fortalecimento da construção, do processo de construção do mundo global. De novo, a gente precisa associar capitalismo à globalização, ou a gente precisa entender a globalização como um estágio, e o estágio mais avançado, o estágio mais desenvolvido do processo de desenvolvimento do capitalismo. Se nós vivemos de 91 para cá, o período em que o capitalismo é hegemônico, o momento em que o capitalismo é supremo, domina em praticamente todo o país do mundo, exceto naqueles que eu citei, Cuba, Coreia do Norte e também na China, embora a China já adote um socialismo de mercado, um socialismo combinado com capitalismo, se o cenário atual é marcado pela supremacia e pela hegemonia do capitalismo, o mundo é mais global do que nunca. Essa é a ordem geopolítica mundial que impera de 91 para cá. Essa ordem geopolítica mundial tem sido chamada de nova ordem geopolítica mundial, que é marcada pela globalização, que é marcada pelos conflitos norte e sul e que é marcada pela multipolaridade econômica. Eu aqui vou até repetir para que você guarde. A velha ordem mundial foi substituída pela nova ordem mundial. A velha ordem mundial foi a ordem da Guerra Fria, das disputas ideológicas entre socialismo e capitalismo. A nova ordem é marcada pela hegemonia, pela supremacia do capitalismo. A velha ordem foi marcada pelo conflito leste-oeste, ou seja, a União Soviética que estava no hemisfério leste e os Estados Unidos que estavam no hemisfério oeste. A nova ordem tem sido marcada pelas disputas norte-sul. E aí você entenda não norte como hemisfério norte, mas entenda norte como o norte econômico, o norte global, ou seja, o norte aqui é formado pelos países desenvolvidos. Lembre-se que país desenvolvido é aquele que possui grande capacidade de gerar riqueza e uma boa distribuição da renda e da riqueza. E o sul é aquela área formada pelos países subdesenvolvidos. E os países subdesenvolvidos são marcados pela profunda desigualdade social. Repito, então, durante a velha ordem, o conflito era leste-oeste, União Soviética e Estados Unidos, socialismo e capitalismo. As disputas agora, já que o mundo é marcado pela hegemonia do capitalismo, a disputa se dá entre países desenvolvidos ou ricos e países subdesenvolvidos.
Os países ricos compõem o Norte, é o conjunto de países que cria mecanismos e meios para preservar a sua condição de países economicamente mais fortes e mais prósperos, e os países do Sul lutam para combater essas estratégias que são montadas e criadas pelos países ricos com a intenção esses países pobres com a intenção de se tornarem também importantes no cenário econômico mundial. E durante a Guerra Fria, ou durante a Velha Ordem, havia a bipolaridade, porque eram dois polos de poder econômico. De um lado você tinha os Estados Unidos e do outro você tinha a União Soviética. E a nova ordem é marcada pela multipolaridade econômica. Você tem muitos polos de poder. Lembrando que a velha ordem foi marcada pela bipolaridade militar. E a nova ordem é marcada pela multipolaridade econômica. Ou seja, são muitos países que desempenham papel importante no cenário econômico mundial. Isso aqui já disse para você, acabei explicando. E a outra coisa que eu tenho que dizer é que essa multipolaridade econômica pode ser compreendida como a existência de muitos blocos econômicos. Lembra que eu disse que os países podem fazer acordo bilateral e podem fazer acordo multilateral. Quando você tem 3 países ou mais fazendo acordo comercial, isso é acordo econômico multilateral, entre muitos lados, entre muitos países. E quando existe um acordo comercial envolvendo 3 ou mais países, aí você tem o que se chama de bloco econômico, e você tem muitos blocos econômicos. E aí você entenda cada bloco econômico como um lado, ou seja, você entenda esse cenário marcado pela existência de muitos blocos econômicos como o cenário da multipolaridade econômica ou dos blocos econômicos. Quais são, então, as etapas necessárias para que um bloco econômico esteja completamente formado? Eu vou já antecipar para você que há apenas um bloco econômico que atingiu o 4º estágio, é a União Europeia. Se você exclui a União Europeia, o outro bloco econômico que mais avançou e está na 2ª etapa é o Mercosul. Os demais blocos econômicos existentes no mundo hoje ou implantaram a primeira fase, ou estão na primeira fase, em processo de implantação, ou estão na primeira fase, já com ela completamente implantada. O bloco mais maduro que há, portanto, é a União Europeia, é o bloco que passou todas as etapas. E aí você pode se perguntar, quais são essas etapas para que haja a completa formação de um bloco econômico? Estão elas aqui, ó. A zona de livre comércio é a primeira etapa. Superada essa etapa, consolidada essa etapa, os países que formam o bloco podem definir ou podem decidir pela construção de uma união aduaneira, que você pode chamar também de tarifa externa comum. Superada essa 2ª etapa, os países que formam um bloco podem formar um mercado comum, e a última etapa, que só vai se consolidar quando as 3 primeiras tiverem sido superadas ou confirmadas, a chamada União Econômica. Mas o que é que representa na prática cada uma dessas etapas? A primeira delas, repito, nós chamamos de zona de livre comércio. Isso eu, na verdade, já expliquei para você, quando eu disse que quando 3 ou mais países se aliam para formar bloco econômico, o que os países vão definir primeiro vão definir uma lista de produtos, de mercadorias, e essas mercadorias podem circular ou com tarifa baixa entre os países membros do bloco, ou sem que haja a cobrança de tarifa. Lembre-se que a redução da tarifa ou a eliminação da tarifa tem o propósito de fazer o produto ficar mais barato, para que haja ampliação das vendas. Essa é a primeira etapa. Superada essa primeira etapa, os países membros do bloco econômico podem formar uma chamada união aduaneira, que você pode chamar também de tarifa externa comum. Os países membros do bloco, quando atingem essa etapa, definem uma lista de produtos
que vão chegar de outros países, e essa lista de produtos, ou esses produtos vão ser tarifados da mesma forma, ou vão receber a mesma tarifa. É o que nós chamamos de união do imposto, ou vai se tarifar de forma comum produtos que venham de fora do bloco econômico. É o que eu digo aqui a você, ó. Os países do bloco estabelecem a mesma tarifa alfandegária, o mesmo imposto para a realização de comércio com países extra-bloco. A terceira etapa é a que nós chamamos de mercado comum. Você deve saber que o indivíduo de um país, quando vai para outro, precisa apresentar o passaporte, precisa ter autorização para entrar nesse país. Quando os países de um bloco econômico chegam a essa etapa, a exigência do passaporte desaparece, ou seja, as pessoas podem transitar de um país para o outro que seja do bloco e que tenha feito a adesão a esse acordo. As pessoas podem transitar sem que haja a necessidade de apresentar o passaporte. Isso acontece hoje em países da Europa, que fazem parte da chamada União Europeia. Alguém que sai de Portugal, por exemplo, pode ir para a Espanha e não precisa apresentar o passaporte. Da mesma forma, o espanhol indo para Portugal. E aí, mais à frente, no outro momento, a gente vai estudar os blocos econômicos e eu vou mostrar isso detalhadamente para você. Quais são os países da União Europeia que permitem a livre circulação de pessoas. Mas não só isso, a livre circulação de capitais também. Isso porque naquele grupo de países onde não há a união, o mercado comum, melhor dizendo, o dinheiro que se leva de um país para investir no outro tem que pagar imposto. Quando os países fazem parte do bloco, o imposto sobre esse dinheiro que vai ser levado para outro país desaparece. Da mesma forma, serviços. Os países que entram ou os países que aderem a essa terceira etapa, chamada de mercado comum, passam a formar uma espécie de um grande país, onde pessoas, mercadorias e capitais e serviços podem transitar sem que haja a cobrança de imposto. E para a gente fechar, nós temos a última etapa para a formação de bloco econômico, que é a chamada União Econômica. Você deve saber que cada país adota a sua moeda, cada país adota o seu dinheiro. Quando os países se dispõem a formar uma união econômica, cada país abre mão da sua moeda, cada país abre mão do seu dinheiro e adota uma moeda apenas. É o que acontece na União Europeia. Você já ouviu falar do euro, e mais na frente a gente vai tratar disso também. Desde 2002, países da Europa, que fazem parte da União Europeia, que é um bloco econômico, adotam a mesma moeda, adotam o euro. Claro que, para chegar a esse nível, para chegar ao quarto estágio, ou para chegar à quarta etapa, no processo de formação de bloco econômico, é muito trabalhoso, muito trabalhoso. A União Europeia, por exemplo, começou a se formar, o embrião da União Europeia surge lá nos anos 40, 1940. E a última etapa, que é a adoção de uma moeda única, ocorreu apenas em 2002, começo do século XXI. Então, foram necessárias muitas décadas para que a União Europeia, desde a sua condição de embrião até aqui, a condição de um bloco já consolidado, foi necessário muito tempo, foram necessárias muitas décadas, porque é muito interesse divergente. A negociação entre duas pessoas já é complicado. Imagine negociação entre dois países. Tudo bem que você vai ter ali pessoas que representam as populações de cada país, mas são negociações cansativas, negociações que exigem muita energia, negociações que exigem muita paciência. Claro que essas negociações, sempre realizadas e desenvolvidas, cada país querendo defender os seus interesses. Apesar de muita divergência e apesar de muita disputa, para que haja esses acordos econômicos, eles aconteceram e os blocos econômicos hoje são uma realidade. Eu vou terminar essa minha conversa dizendo que os blocos econômicos não nasceram com a nova ordem mundial. Tá? Os blocos econômicos não nasceram em 91, ou a partir de 1991, com o fim da Guerra Fria.
os blocos econômicos nasceram durante a Guerra Fria. O fato é que depois do fim da União Soviética e do quase desaparecimento do socialismo, os blocos econômicos tiveram a sua presença consolidada, os blocos econômicos tiveram o seu papel fortalecido, os blocos econômicos passaram a ter um significado muito mais forte e diferente, porque nós vivemos de 91 para cá um momento em que se vê o domínio absoluto, quase que absoluto, do capitalismo. Bloco econômico, portanto, a construção de um bloco econômico na verdade, o fruto de um processo de construção desse mundo global que teve a sua origem lá no século XVI, com o nascimento e a expansão geográfica do capitalismo, expansão geográfica essa movida pelo desenvolvimento da tecnologia da navegação ou da tecnologia naval. Como prometido, nós terminamos aqui a nossa conversa e, no outro momento, eu volto para apresentar os mais importantes blocos econômicos e as particularidades de cada um desses blocos econômicos. Tudo bem? Espero que você tenha acompanhado com muita atenção, com muita paciência, porque aprender exige sempre isso, né? Muita paciência, muita atenção e muito boa energia. E a gente se encontra no outro momento. Tchau para você.